Você já ouviu falar do lugar onde aviões e navios simplesmente desaparecem sem deixar rastros? Um triângulo enigmático que engoliu vidas, histórias e segredos, desafiando cientistas e navegadores por séculos. Este é o Triângulo das Bermudas, um dos maiores mistérios do nosso planeta. Prepare-se para uma jornada repleta de mistérios e perguntas sem respostas. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer eventos reais, testemunhos chocantes e teorias que vão desde explicações científicas até o sobrenatural. Descubra como Cristóvão Colombo avistou fenômenos inexplicáveis enquanto navegava por essas águas. Relembre o desaparecimento do voo 19 e a estranha conexão com o avião de resgate que nunca voltou. E, se isso não fosse o suficiente, vamos desvendar o enigma de navios como o Carol a Deering, que vagava vazio, como se sua tripulação tivesse evaporado. Mas isso é só o começo. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua visão do mundo. Seria o Triângulo das Bermudas uma falha na Matrix, um portal para outras dimensões, ou apenas o resultado de coincidências sombrias? Você precisa assistir até o final para tirar suas próprias conclusões. E enquanto se prepara para mergulhar nessa investigação, lembre-se de apoiar este canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com amigos. É com sua ajuda que podemos continuar explorando os maiores mistérios do mundo. Agora, respire fundo e embarque conosco nessa jornada rumo ao desconhecido. A história de Cristóvão Colombo e avistamentos misteriosos. A história do Triângulo das Bermudas começa muito antes de se tornar um mito moderno. Em 1492, Cristóvão Colombo navegava rumo ao Novo Mundo, quando sua tripulação avistou algo inexplicável. Relatos históricos descrevem luzes estranhas dançando no horizonte, como se fossem tochas no céu noturno. Colombo, atônito, registrou em seus diários que instrumentos náuticos, vitais para a navegação, pararam de funcionar, como se o oceano possuísse um campo magnético invisível e desconcertante. Seria isso um aviso dos mistérios que aquele território guardava? Ou apenas um reflexo das superstições de uma época em que o desconhecido dominava o imaginário coletivo? O próprio Colombo acreditava que estava presenciando fenômenos divinos ou sobrenaturais, sinais de que sua jornada era observada por forças maiores. Esse evento, aparentemente isolado, lançou a primeira sombra de dúvida sobre o que poderia estar escondido nessas águas traiçoeiras. As luzes vistas pela tripulação foram descritas como âncoras flutuantes de fogo, iluminando as ondas com um brilho perturbador. Mesmo séculos depois, cientistas e historiadores debatem o que poderia ter causado tais avistamentos. Meteoroides? Efeitos de gás no oceano? Ou algo ainda mais inexplicável? Além disso, o comportamento errático dos instrumentos de navegação é um detalhe que continua a intrigar especialistas. Naquela época, bússolas eram fundamentais, e seu mau funcionamento poderia significar a diferença entre o sucesso e a catástrofe. Colombo mal sabia que, ao documentar essas anomalias, estava colocando a primeira peça em um quebra-cabeça que, séculos depois, ainda permaneceria incompleto. As águas do Atlântico nunca foram comuns, mas o que Colombo testemunhou naquela noite mudou a percepção de sua tripulação para sempre. E assim, o primeiro capítulo do mistério do Triângulo das Bermudas foi escrito, deixando um legado de perguntas que ecoam até os dias de hoje. O desaparecimento do voo 19. Dezembro de 1945. 5 aviões torpedeiros Avenger decolaram da base aérea de Fort Lauderdale, na Flórida, para o que deveria ser um simples treinamento. O dia era claro, o plano era rotineiro, mas o que se seguiu foi tudo menos comum. Pouco depois das 15 horas, o líder do esquadrão, Tenente Charles Taylor, relatou um problema estranho. Suas bússolas estavam fora de controle. A comunicação começou a falhar, enquanto o tom de Taylor ficava cada vez mais alarmado. "Não sabemos onde estamos", ele teria dito. "Tudo parece estranho. Até o oceano não está como deveria." O mistério começou a se intensificar quando os sinais de rádio ficaram confusos e então se silenciaram por completo. 5 aviões e 14 homens simplesmente desapareceram. Sem destroços, sem sinais de emergência, sem pistas. Mas o que realmente solidificou o caso como uma das maiores anomalias do Triângulo das Bermudas foi o que aconteceu em seguida.
Um avião enviado para resgatá-los também desapareceu. Um PBM Mariner, com 13 tripulantes, desapareceu nas mesmas condições misteriosas, ampliando ainda mais o enigma. As explicações para o desaparecimento do voo 19 variam amplamente. Alguns especialistas sugerem que uma súbita tempestade poderia ter desorientado os pilotos, enquanto outros apontam para a possibilidade de erros humanos combinados com limitações tecnológicas da época. Há quem diga que o combustível acabou, forçando os aviões a descerem em mar aberto. Contudo, nenhuma dessas explicações satisfaz completamente, especialmente considerando o desaparecimento do avião de resgate. Teorias mais ousadas entram no território do sobrenatural. Alguns acreditam que os aviões foram vítimas de forças eletromagnéticas incomuns, enquanto outros sugerem abdução alienígena. Há também aqueles que afirmam que o triângulo é, na verdade, um portal para outra dimensão, engolindo tudo o que passa por ali. Mas uma coisa é certa: o caso do voo 19 permanece um dos mistérios mais emblemáticos da aviação. Esse desaparecimento não só chocou o mundo, mas também ajudou a consolidar a reputação do Triângulo das Bermudas como um lugar onde as leis da física parecem falhar. Relatos como o do voo 19 nos levam a questionar até onde vai o alcance da lógica e onde começa o território do inexplicável. Casos dos aviões Star Tiger e Star Aerial. Imagine o cenário: 30 de janeiro de 1948. O Star Tiger, um Avro Tudor IV, decola das Ilhas Azores com destino à Bermuda, transportando 25 pessoas a bordo. As condições meteorológicas estavam desafiadoras, mas não alarmantes, e o avião seguia uma rota cuidadosamente planejada. Porém, poucas horas antes de aterrissar, ele desapareceu sem deixar rastro. Não houve nenhum pedido de socorro, nenhuma pista, apenas um silêncio inquietante que deixou o mundo perplexo. Menos de um ano depois, em 17 de janeiro de 1949, a história parecia se repetir. O Star Aerial, também um Avro Tudor IV, desapareceu enquanto voava de Bermuda para Jamaica. Novamente, o tempo estava estável e nenhuma anormalidade foi relatada. Assim como o Star Tiger, o Star Aerial simplesmente sumiu dos céus, levando 20 passageiros e tripulantes para o desconhecido. O que torna esses casos tão perturbadores é a similaridade entre eles. Aeronaves modernas para a época, operadas por tripulações experientes em condições aparentemente seguras. E, no entanto, desapareceram sem nenhuma explicação convincente. Investigações posteriores sugeriram várias possibilidades, como falhas mecânicas ou erros humanos, mas nada foi conclusivo. As teorias mais ousadas exploram o inexplicável. Seria possível que o Triângulo das Bermudas abrigasse algum tipo de anomalia magnética que interferisse nos sistemas de navegação? Ou talvez um campo de energia natural capaz de desativar eletrônicos e desorientar os pilotos? Para os mais céticos, a explicação é mais simples. Tempestades inesperadas, turbulências severas ou mesmo erros de comunicação podem ter sido os verdadeiros culpados. Mas as coincidências são difíceis de ignorar. 2 aviões idênticos, desaparecendo na mesma região, em espaço de apenas um ano, continuam a alimentar o fascínio pelo Triângulo das Bermudas. E você, o que acha? Seria o Triângulo uma zona onde as leis da física são desafiadas, ou apenas uma série de eventos infelizes que a imaginação humana transformou em mito? O navio Carol A. Deering e suspeitas de pirataria ou motim. O Carol A. Deering, uma escuna de 5 mastros construída em 1919, é um dos casos mais enigmáticos do Triângulo das Bermudas. Em janeiro de 1921, a embarcação foi encontrada encalhada nas Diamond Shoals, na costa da Carolina do Norte. A descoberta intrigou as autoridades, pois o navio estava completamente abandonado. Não havia sinal da tripulação de 11 homens, e alguns detalhes a bordo indicavam que algo muito estranho havia acontecido. O Deering estava a caminho de Norfolk, Virgínia, após entregar carvão ao Rio de Janeiro, no Brasil. O capitão original, William Merritt, teve que desembarcar antes da viagem devido a problemas de saúde e foi substituído pelo capitão Willis Vormel. A troca parecia ser tranquila, mas relatos posteriores indicaram tensões entre o novo capitão e a tripulação, formada em sua maioria por marinheiros escandinavos. A última aparição confirmada do navio foi em 28 de janeiro de 1921,
quando um faroleiro na Carolina do Norte avistou a embarcação. O capitão Vormel teria pedido ajuda para contatar o proprietário do navio, mas o pedido não pôde ser atendido devido a problemas técnicos. 2 dias depois, o Carol AD Erin foi encontrado encalhado, mas sem tripulação, sem bote salva-vidas e com sinais de abandono abrupto. O mistério aumentou com os detalhes deixados para trás. O diário de bordo estava desaparecido, e a cozinha indicava que uma refeição estava sendo preparada pouco antes do abandono. Além disso, os pertences pessoais dos tripulantes haviam sumido, assim como equipamentos de navegação essenciais. Para alguns investigadores, isso apontava para um motim ou algum tipo de interferência externa, como pirataria. As suspeitas de motim ganharam força quando foi revelado que a tripulação havia demonstrado insatisfação com o capitão Vormel durante a viagem. Em um porto no Caribe, um tripulante teria comentado que o capitão não voltaria vivo para casa. Apesar disso, nenhuma evidência concreta ligava a tripulação ao desaparecimento do navio. A possibilidade de pirataria também foi levantada, especialmente porque a década de 1920 foi marcada por um aumento no contrabando marítimo devido à lei seca nos Estados Unidos. Navios abandonados eram frequentemente saqueados por contrabandistas em busca de suprimentos ou de carga valiosa. No entanto, o AD Erin não transportava carga no momento do desaparecimento, o que torna essa teoria menos provável. Outras explicações foram consideradas, incluindo fenômenos naturais e intervenção sobrenatural. Alguns sugeriram que a embarcação pode ter sido vítima de uma tempestade repentina, que desorientou a tripulação e os forçou a abandonar o navio. Outros acreditam que o caso está ligado às lendas do Triângulo das Bermudas, que atribuem desaparecimentos a forças misteriosas ou extraterrestres. Contudo, essas ideias carecem de evidências científicas. Investigações oficiais não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva. O caso do Carol AD Erin foi estudado pelo FBI e pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, mas nenhuma pista sólida foi encontrada. A falta de vestígios da tripulação e de informações concretas transformou o mistério em um terreno fértil para especulações. Apesar da ausência de respostas conclusivas, o caso continua a fascinar entusiastas de mistérios marítimos e pesquisadores. O AD Erin é frequentemente citado como um dos exemplos mais intrigantes do Triângulo das Bermudas, alimentando tanto teorias racionais quanto conjecturas sobrenaturais. A combinação de circunstâncias incomuns e a total falta de evidências tornam o caso um enigma que permanece sem solução até hoje. Reflexões finais e críticas ao mito do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é um dos mitos modernos mais duradouros, mas também um dos mais criticados pela comunidade científica. A região, delimitada aproximadamente por Miami, Bermuda e Porto Rico, ganhou notoriedade devido aos relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. No entanto, uma análise mais detalhada revela que muitos dos casos podem ser explicados por causas naturais ou erros humanos. Uma das críticas mais frequentes ao mito é a falta de dados confiáveis. Muitos relatos sobre o Triângulo das Bermudas são baseados em histórias sensacionalistas ou exageradas, publicadas por autores que buscam explorar o mistério para fins comerciais. Livros como O Triângulo das Bermudas de Charles Berlitz popularizaram o tema, mas frequentemente omitem fatos importantes ou apresentam informações imprecisas. Fatores geográficos e climáticos também desempenham um papel crucial na explicação dos desaparecimentos. A área do Triângulo está sujeita a mudanças climáticas súbitas, com tempestades tropicais e furacões sendo comuns. Correntes marítimas poderosas, como a corrente do Golfo, podem facilmente desorientar embarcações e dificultar buscas por destroços. Além disso, o Triângulo das Bermudas é uma das áreas de tráfego marítimo e aéreo mais movimentadas do mundo. Com um volume tão alto de embarcações e aeronaves passando pela região, é estatisticamente mais provável que acidentes ocorram ali do que em áreas menos frequentadas. Muitos desaparecimentos atribuídos ao Triângulo podem ser explicados por falhas mecânicas, erros de navegação ou condições meteorológicas adversas. A ciência também desmistifica algumas das teorias mais populares sobre o Triângulo das Bermudas. Por exemplo, a ideia de que anomalias magnéticas poderiam desorientar bússolas é amplamente refutada por especialistas. Estudos mostram que não há evidências de que o Triângulo possua propriedades magnéticas incomuns em relação a outras regiões do planeta.
Outra teoria frequentemente mencionada é a liberação de hidratos de metano do fundo do oceano, que poderia causar bolhas gigantes capazes de afundar navios. Embora esse fenômeno seja real, ele é extremamente raro e não coincide com os casos mais famosos atribuídos ao Triângulo. Os críticos do mito argumentam que a perpetuação do mistério está mais ligada ao fascínio humano pelo desconhecido do que a fatos concretos. A ideia de uma área onde as leis da física parecem ser desafiadas captura a imaginação, mas carece de suporte científico. Ao investigar os casos mais emblemáticos, como o do Carol a Deering, percebe-se que a falta de evidências sólidas é a principal razão pela qual essas histórias permanecem sem solução. Embora o Triângulo das Bermudas continue a ser um tema popular na cultura pop, ele também serve como um lembrete da necessidade de abordagem crítica e baseada em evidências. Separar fatos de ficção é essencial para compreender melhor não apenas essa região, mas também outros mistérios que fascinam a humanidade. Afinal, nem tudo que é inexplicável precisa ser sobrenatural.